Bom, bom dia. Deixa eu só parar a apresentação e reiniciar a apresentação, que tive um erro de microfone aqui. De qualquer modo, coisa simples. Bom dia, boa tarde, boa... Opa. Bom dia, boa tarde ou boa noite, independentemente do horário que você está assistindo. Isso aqui está sendo gravado agora às 9 horas da manhã e vai estender provavelmente até às 11h30. Eu vou dividir esse estudo em dois blocos, onde no primeiro bloco eu vou falar de princípios gerais do processo penal e no segundo eu vou falar sobre investigação preliminar, que hoje é uma revisão direcionada à forma como vai ser direcionada à primeira avaliação bimestral do ano de 2022. Deixa eu só conferir se o áudio está saindo. Eu acabei de ter um problema com o áudio, vídeo. Certo. Só regular a qualidade do vídeo. Tá certo. Enfim, então nós vamos retomar. Eu deixei aqui embaixo, como deve estar aparecendo uma câmera na lateral, e esse cantinho aqui onde eu vou utilizar para escrever algumas coisinhas. Eu utilizo essa ferramenta para escrever algumas coisas na tela. Então, as escritas, algumas explicações pormenorizadas, alguns esquemas eu vou colocar aqui na tela, e o roteiro geral eu vou fornecer para vocês. Ele decorre... Deixa eu minimizar isso aqui. Ele decorre aqui desse roteiro, vou minimizar essa parte também. Então, vão ter aqui princípios gerais, né, princípios gerais do processo penal, onde eu separei alguns e alguns desdobramentos, algumas pormenorizações, certo? Para ser trabalhado agora nesse primeiro bloco, ao passo que no segundo momento eu vou trabalhar a investigação preliminar, que seria, na verdade, o inquérito policial. Há várias espécies de investigação preliminar, mas o intuito, o foco dessa aula é no inquérito policial. Tendo isso em mente, portanto, vamos passar já também a explicação da espécie de avaliação. A avaliação ela é composta por uma quantidade significativa de questões. Tá? Eu coloco, se por exemplo for necessário serem respondidas 6 questões, eu coloco, por exemplo, 10, 12, em que você seleciona as questões que você tem mais afinidade ou que você tem o conhecimento daquelas questões. Até o presente momento, nós temos 2 alunos, um da universidade, um do campus de Paranavaí, e o outro do campus, não me recordo de qual cidade que é, mas de nome Maíra. Vocês realizarão as provas de forma presencial, por isso, desta quinta-feira, né, se baseado com a aula de hoje com relação à revisão dos conteúdos, certo? Eu vou disponibilizar também um pequeno questionário para vocês, em que vocês podem ter noção das espécies de questões que eu tenho interesse, em que eu me foco mais para a questão de avaliação. Tendo isso em mente, portanto, nós precisamos ter noção, nós precisamos dar início, né, ao conteúdo e, principalmente, eu trouxe aqui já no primeiro tópico, princípios gerais do processo penal. Por que princípios gerais? Porque há muitos outros princípios, e principalmente que são princípios que são consectários legais, ou seja, são consequências. Eu tenho este primeiro princípio e muitos outros acabam decorrendo dele. Tá? O primeiro princípio que eu trago dentre os princípios gerais é o princípio do contraditório e da ampla defesa. O princípio do contraditório e da ampla defesa, ele tem previsão constitucional, ou seja, ele está previsto com uma cláusula pétrea, tá? Porque está previsto dentro do artigo 5º da Constituição Federal, em que será assegurado o contraditório e a ampla defesa. E esse contraditório e ampla defesa, evidentemente, ele é assegurado durante a fase de processo, tá? Porque o contraditório e a ampla defesa, então agora vamos fazer aqui algumas pontuações.
Princípios gerais do processo penal. Só para fazer uma gambiarrinha para a gente poder escrever aqui, então. Então, qual é a lógica geral? Dentro do princípio gerais do processo penal, nós selecionamos o primeiro, que seria o direito, ou o princípio do contraditório e da ampla defesa. Esse princípio, ele não dá origem a inúmeros outros, mas é importante dizer que quando nós falamos contraditório e ampla defesa, é interessante compreender que existe uma parte chamada de contraditório e existe uma outra parte chamada ampla defesa, em que nós vamos fazer a seguinte divisão. Vou chamar aqui, então, princípio do contraditório. Eu vou chamar, no segundo momento aqui, ampla defesa. O contraditório, tá? O contraditório seria quando o sujeito ele conhece do que ele está sendo acusado, ao passo que a ampla defesa ela só é possível ser realizada depois que você conhece aquilo que você está sendo acusado. Então, eu sei do que eu estou sendo acusado e a partir de então, portanto, eu inicio a minha ampla defesa, ou seja, apresentar argumentos no sentido contrário que sejam favoráveis a mim ou, evidentemente, que possam esclarecer qual é a situação. Então, o contraditório, vamos já pontuar aqui. O contraditório, nós vamos poder dizer que é a ciência do que consta a acusação. Basicamente, ao passo que a ampla defesa é defender-se do que está sendo acusado / investigado. Então, eu vou colocar desta forma aqui, vou diminuir um pouquinho. Então, o contraditório, eu sei do que eu estou sendo acusado, ao passo que a ampla defesa eu sei do que eu estou sendo acusado e na sequência, por imediato, eu me defendo disso. Então, é possível você realizar uma ampla defesa? Na realidade, sem o contraditório, não. Você consegue realizar uma defesa, ainda que mínima, por exemplo, ficando em silêncio. Então, se você fica em silêncio, você não produz prova contra você. Então, o contraditório e a ampla defesa, ele acaba sendo dividido. Então, o que nós temos? Nós vamos ter aqui o contraditório stricto sensu, tá? Que é aquele contraditório realizado dentro da delegacia. Então, esse princípio do contraditório e ampla defesa, ele pode ser stricto sensu ou lato sensu. E agora eu vou colocar contraditório, entre aspas, porque eu estou me referindo ao princípio do contraditório e ampla defesa. Esse contraditório, ele também é chamado de amplo. Esse amplo contraditório aqui, ele pode se subdividir em contraditório stricto sensu ou também contraditório lato sensu. Os outros princípios a gente não desce essa pormenorização, só isso aqui porque vai ser interessante na investigação preliminar, quando eu vou falar das características do inquérito policial. Então, o contraditório stricto sensu, tá? O contraditório aqui stricto sensu, o de cima, esse contraditório stricto sensu, que é o de cima, o que ele acontece? Ele é aquele realizado durante a fase de processo, porque durante a fase de processo você efetivamente consegue exercer a ampla defesa. Durante a fase de processo, você efetivamente consegue exercer a ampla defesa, que é você consegue apresentar provas em sentido contrário, petições esclarecendo qual é a sua defesa, ou se há defesa ou não ser feita naquele instante. Agora, o contraditório stricto sensu, que é o de cima, ele é o que é realizado durante a fase de investigação preliminar, que é o tópico da segunda aula, conforme
eu descrevi aqui no roteiro, que seria na próxima aula, investigação preliminar. Vamos até acrescentar aqui, que é, no caso, o inquérito policial, que é o nosso intuito. Tendo isso em mente, tendo essas pontuações em mente, nós temos aqui a separação do contraditório stricto sensu e lato sensu, e, por outro lado, essa divisão do contraditório, que é o que consta na acusação e na minha ampla defesa. Qual que é a grande questão? O que seria a ampla defesa? A ampla defesa, ela poderia ser considerada também essa divisão. Vamos colocar aqui assim. É difícil, hein? Essa ampla defesa, ela vai ser dividida em duas partes. O que seria a ampla defesa? A ampla defesa, ela se divide em uma defesa fática, uma defesa de fatos. Então, eu vou chamar aqui uma defesa fática, tá? Defesa dos fatos, que ela é feita pelo próprio réu / investigado. Vou só reduzir para não ficar sobre o meu rosto aqui. Investigado. E também é feito uma defesa técnica. Essa defesa técnica é realizada pelos advogados. Vou colocar aqui a defesa aqui, para ficar melhor. Certo? Então aqui nós temos o princípio do contraditório e da ampla defesa, em que esse princípio do contraditório e da ampla defesa, em que contraditório e ampla defesa ele é sempre mencionado porque eles são atrelados um ao outro. O contraditório, analisado de forma isolada, ele é a ciência do que consta na acusação. Então, por exemplo, se eu estou sendo investigado no inquérito policial, é saber quais são os fatos que estão sendo investigados ou ditos sobre mim, ao passo que a ampla defesa, no inquérito policial, ela é mitigada, porque eu não apresento defesa, né, no inquérito policial. Mas, quando é analisado o contraditório e ampla defesa enquanto princípio geral do processo penal, ele acaba sendo considerado como defender do que eu estou sendo acusado, se for no processo, já tem a acusação, que é denúncia, né? Ou investigação, se for caso de inquérito policial. Além disso, a minha ampla defesa, ela pode ser dita como defesa fática, que é feita pelo réu, quando ele é interrogado, seja na fase de processo, seja na fase de investigação, e a defesa técnica, que é realizada pelos advogados, certo? A defesa técnica realizada pelos advogados, em regra, ela tem que ser acompanhada pela defesa fática, porque se o réu responde no Brasil nós temos o direito penal do fato, eu preciso do auxílio do réu para ele ir auxiliando os advogados a dizer o porquê que a determinada situação aconteceu ou eventualmente formular uma pergunta ou outra. É por isso que é tão importante que o interrogado esteja presente durante as falas das testemunhas ou durante a obtenção das provas, porque ele está acompanhando a obtenção delas e conforme elas são produzidas. Se isso não for possível, é necessário ser aberta a possibilidade do advogado ir conversar com ele e esclarecer o que aconteceu. É por isso que é permitido que o advogado converse com o réu antes de iniciar o interrogatório dele, seja no processo, seja na fase de inquérito. Tá? Tendo isso em mente, então, nós temos aqui o contraditório stricto sensu, que é o realizado dentro da fase de inquérito policial, e aqui nós vamos ter o contraditório lato sensu, que é realizado dentro da fase de processo. Então, só pontuando isso. Na fase de inquérito e dentro da fase de processo. Então, o amplo contraditório, o realmente amplo contraditório, ele acontece na fase aqui de processo, ao passo, tá? Fase de processo, ao passo que o stricto sensu, ele é realizado dentro da fase de inquérito. Tem essa pequena divisão aqui entre eles, tá? Então, aqui, princípio do contraditório, nós acabamos de superar, portanto. Princípio da ampla defesa, existe aqui, então, a ampla defesa no sentido de que ela se divide em dois momentos da possibilidade. E, para esse instante, o que é importante nós frisarmos? Que existe essa divisão aqui.
Porque para a aula de hoje, o contraditório que nós vamos ter é esse contraditório stricto sensu. Porque esse contraditório stricto sensu... Tá? Tá. De qualquer modo, vou puxar uma setinha direta aqui. De qualquer modo, esse contraditório stricto sensu, nós vamos dizer que o contraditório é mitigado na fase de investigação, que é o inquérito policial para nós. Então, esse aqui é a parte importante. Esse contraditório ali acaba sendo mitigado nessa fase de inquérito policial, e tudo isso porque, na realidade, nós vamos perceber que existe um prazo, essa mitigação, certo? Essa mitigação. Então, a mitigação ocorre na medida em que há um prazo para o encerramento do inquérito policial e ainda porque ainda inexiste, ou seja, ainda não tem um acusado, somente um investigado, a depender da situação. Eu vou colocar barra indiciado, dependendo da outra, dependendo da situação. Então, nós vamos ter um sujeito que pode ser suspeito, investigado, indiciado, ali dentro dessa situação. Então, essa é a grande situação que nós temos. Retomando, temos o princípio do contraditório e ampla defesa, em que, na verdade, eles diferem entre si. Contraditório é a ciência do que eu estou sendo acusado, e a ampla defesa, que nós vamos perceber que ela se define em defesa técnica e defesa fática. A defesa fática é o réu conforme faz o interrogatório. Defesa técnica são os advogados que vão realizando ela, tá? Conforme o processo passa, e principalmente no controle da legalidade dos atos. Já no contraditório, amplo contraditório, como nós falamos, tem que respeitar o contraditório, eu estou me referindo ao contraditório e ampla defesa, que é chamado de amplo contraditório, porque existe o contraditório stricto sensu, que acontece na fase de inquérito, e o contraditório lato sensu, que é o próprio contraditório, amplo contraditório aqui dentro. Esse contraditório ele é chamado de mitigado, ou seja, é o stricto sensu, quando estou na fase de inquérito policial, e isso decorre porque existe um prazo para encerrar o inquérito, então acabaria atrapalhando a colheita das provas, indícios de autoria, prova da materialidade e indício de autoria, e também porque não existe nenhuma acusação formal ainda. Então, exatamente por isso, ele não tem todos os direitos garantidos durante a fase de investigação preliminar. Tá? Isso seria o mais importante com relação ao princípio do contraditório e ampla defesa. Já com relação ao princípio da presunção de inocência, nós temos algumas situações aqui. Qual seria o conceito do princípio da presunção de inocência? É que presume-se inocente toda e qualquer pessoa que não tenha sido condenada, penalmente condenada ou condenada de qualquer forma, sem decisão com o trânsito em julgado. Aí vem a grande questão. No âmbito do processo penal, deixa eu só limpar aqui, no âmbito do processo penal, nós não temos uma definição correta no Código de Processo Penal do que seria trânsito em julgado. No Código de Processo Civil, após a edição de 2015, surgiu sim uma definição do que seria um trânsito em julgado, que seria quando não cabem mais recursos no processo penal. Então, o princípio da presunção de inocência, ele sofreu uma grande relativização, em que, inclusive, há 2 anos atrás, vigia ainda uma interpretação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que poderia sim prender pessoas condenadas em segunda instância, em razão que não havia mais uma análise dos fatos que estavam acontecendo, mas esse entendimento já foi superado por uma vez mais, porque essa oscilação de entendimento do próprio Supremo sobre esse mesmo tema, da prisão antecipada
No caso, ela já desapareceu por uma vez mais. Então, a gente não vai fazer análise disso. O que a gente vai fazer análise? Desse conceito, ou seja, que todo mundo se presume inocente até que haja trânsito julgado de decisão condenatória, no nosso caso, penal condenatória. E o que é importante mencionar? Que o princípio da presunção de inocência, ele não encontra previsão de inocência na Constituição Federal do Brasil. Na Constituição Federal brasileira, nós temos a presunção de não culpabilidade, tá? Mas ele foi considerado desta forma em razão da Convenção Internacional dos Direitos Humanos, que é o CIDH, tá? CIDH. Essa convenção, ela sim traz a presunção de que todo mundo é presumidamente inocente até que se prove o contrário, tá? E veja, esse texto da Comissão Internacional de Direitos Humanos, ele é muito genérico, e ele tinha que ser, porque como ele trata de países, de vários países, e cada um com a sua própria soberania, não adiantaria de nada você ter um texto específico, porque isso ia acabar esbarrando ou na legislação de um país ou de outro. E a intenção de uma convenção internacional é que você... a Convenção Internacional é que você tenha vários signatários. Então, por isso, ela é genérica para não colidir frontalmente com uma Constituição ou outra. Então, lá menciona-se que considera-se presumidamente qualquer pessoa inocente. Considera-se inocente toda e qualquer pessoa até o trânsito julgado da sentença condenatória, seja ela civil ou penal. E, no âmbito brasileiro, nós tínhamos que não se considerar culpado. Qual a diferença entre os dois? O princípio da não culpabilidade significaria dizer que eu não posso te prender ainda, viu? Olha, eu não tenho elementos nesse momento para te prender, mas se eu tiver, eu volto a reiniciar uma investigação em seu desfavor. Já a presunção de inocência é diferente, seria dizer, olha, você é inocente, se eu conseguir provas em sentido contrário, eu vou conseguir relativizar essa presunção de inocência, vai chegar um momento em que eu vou romper essa relativização e ela vai se tornar uma presunção. Daí eu vou presumir que você é culpado. Então, essa é a grande questão. A presunção de inocência não é de origem nacional, tá? Ela é de origem internacional e a Constituição Federal acolheu como se fosse a mesma coisa. Então, o Supremo entende que presunção de inocência e não culpabilidade são idênticos. Tá? Desdobramentos, tá? Que nós tínhamos. Prisão provisória, que é o que eu estava mencionando agora, que tinha um caráter de imprescindibilidade. Prisão provisória não existe hoje em solo nacional, então vou até retirar aqui isso do roteiro para não dar problema, né? Mas ela se referia ao Supremo, enquanto o Supremo havia decidido no sentido de que havia uma prisão, vamos só representar aqui, havia uma prisão em primeira instância, enfim. Uma prisão em segunda instância, prisão não, aqui é a análise em primeira instância, segunda instância. Segunda instância. Daí nós não temos terceira instância, nós temos cortes superiores. Então, o que acontecia? Nesse primeiro momento aqui, existia uma análise de fatos. Então, vamos reduzir a letra aqui. Uma análise de fatos. Em segunda instância, nós voltávamos a analisar os fatos. Até aqui, só que daqui para cá, nós não voltávamos a analisar os fatos. Os fatos já haviam sido analisados em primeira e em segunda instância, perdão. E daqui para cá, havia uma interpretação, e ainda existe essa interpretação, no sentido de que a análise que deve ser feita, só uma transparênciazinha aqui, a análise que deve ser feita aqui dentro, tá? Essa análise aqui é somente com relação ao direito, ou seja, análise
de direito. E era exatamente por isso que nós dizíamos que isso aqui eram recursos, que nós dizíamos que o recurso especial e o extraordinário eram recursos de estrito direito. Então, daqui para frente, como só analisava o direito, a gente deixava de analisar os fatos, exatamente por isso, aqui não analisava mais fatos, e daí o que acontecia? Só analisava o direito. E daí havia uma explicação, que depois ficou demonstrado que era, na verdade, uma cifra negra, no sentido de que uma quantidade ínfima de recursos que vinham daqui para cá tinham provimento. Uma quantidade ínfima, tipo, a cada 30 mil, tipo, 9, 7 tinham provimento. E esses provimentos, às vezes, eram do Ministério Público. Ou seja, tipo, menos do que isso, menos do que 0,05% tinham provimento da defesa. Ou seja, esses recursos aqui seriam considerados como protelatórios. Exatamente por isso, eles prendiam aqui, porque o sujeito já iria cumprindo a pena até ter uma decisão aqui na frente. Esse era o entendimento que tinha do Supremo. Isso restou superado. Tá? Hoje em dia, voltou aqui a presunção de inocência, ela voltou a ser considerada como válida. Então, essa situação aqui, ela continua existindo. Então, continua existindo a análise de recurso de direito, continua analisando os fatos aqui da mesma forma. O que não acontece agora, não mais, é que o sujeito não é mais preso já em segunda instância. Então, daqui para cá, ele continua solto se assim for o caso. Tá? É claro que ele pode ser preso por outros motivos, decretação da prisão preventiva, enfim. Mas ele não é preso de forma automática quando era proferida a decisão de segunda instância, que é uma situação que agora restou superada, tá? Isso era um desdobramento do que se tinha. Fora isso, tá? Então vamos limpar aqui a tela. Nós temos também um desdobramento do princípio da presunção de inocência, quer dizer, a presunção de inocência é como se fosse um princípio mor, em que desse princípio é como se fosse uma ponta de um guarda-chuva, saem aquelas raias do guarda-chuva, cada raia dessa desemboca em um princípio. Então, temos aqui o princípio da presunção de inocência. Presunção de inocência. Então, nós temos o princípio da presunção de inocência, e desse princípio, não sei o que está acontecendo. Desse princípio, nós vamos ter aqui algumas consequências, tá? A primeira consequência, vamos colocar aqui, que é a questão do ônus probatório. Qual que é a questão do ônus probatório? Significa dizer do seguinte modo: se eu sou presumidamente inocente, eu parto de um status zero, ou seja, esse meu status zero significaria dizer que eu parto do status inocência, e a conversão desse estado de inocência para um estado de culpa depende de quem alega. Então, compete a quem alega, o bônus da prova compete àquele quem alega, ou seja, quem que alega que eu não sou inocente? A acusação. Exatamente por isso que o ônus probatório, a consequência desse princípio da presunção de inocência, é que o ônus probatório, ele pertence à acusação. Em regra, o Ministério Público. Tá? Então, aqui, essa é a... Opa, não vai estar ali. Essa aqui é a minha primeira consequência, que significa que se eu sou presumidamente inocente, quem tem que provar o contrário é o Ministério Público. É exatamente por isso que a defesa pode... eu vou chegar nesse ponto, melhor chegar já. É exatamente por isso que o Ministério Público produz as provas para acusar. Então, toda e qualquer acusação compete ao Ministério Público. Outra consequência, tá? Como nós discutimos aqui, foro por prerrogativa de função, não é o caso, não vou mencionar também. Absolução informada também não. Tribunal do júri também não. Mas eu vou mencionar aqui o seguinte: o princípio da presunção de inocência, ele tem um dos conceptários legais, o princípio do nemo tenetur sede tegere. Esse nemo tenetur sede tegere, eu vou fazer um estudo diferenciado dele. Nós temos o princípio da presunção de inocência, que é no sentido de que eu sou inocente, tem a questão do ônus probatório e, por consequente, se é o Ministério Público que vai realizar as acusações, outra consequência disto é esse princípio que eu vou chamar aqui de
Princípio do nemo tenetur se detegere, que significa que ninguém é obrigado a produzir provas contra si. Por quê? Porque esse dever aqui pertence ali, ó, ao Ministério Público. Tá? Se o Ministério Público tem esse ônus, eu não sou obrigado a produzir provas contra mim. E, como eu já mencionei aqui, já vem aqui no roteiro, tá? Se eu não sou obrigado a produzir provas contra mim, eu tenho alguns desdobramentos. Que desdobramentos são esses? O primeiro é o direito ao silêncio. Ou seja, se eu não sou obrigado a produzir provas contra a minha própria pessoa, por consequente, tá? A consequência disso é que eu posso permanecer em silêncio. Então, a consequência disso aqui é o direito ao silêncio. Ou seja, se eu não sou obrigado a produzir provas contra a minha pessoa e eu acabo produzindo provas enquanto eu falo, eu posso cessar essa forma de produção de prova. Como? Permanecendo o silêncio. Então, um direito ao silêncio, ele é uma consequência deste princípio do nemo tenetur se detegere, que é uma consequência do princípio da presunção de inocência. Tá? Eu sou presumidamente inocente, por isso compete ao Ministério Público provar aquilo que alega, por isso não compete a mim produzir provas, por isso eu vou ficar em silêncio e exatamente por isso eu posso ficar em silêncio. Essa é uma das primeiras consequências. Tá? Segunda consequência, a obrigatoriedade da advertência. Da advertência do quê? Do direito ao silêncio. Então eu tenho direito ao silêncio e o poder público ele é obrigado a dizer que eu tenho esse direito no momento da minha prisão. Então, eu venho aqui o direito ao silêncio, ele tem uma obrigatoriedade. Tá? Obrigatoriedade dessa advertência. Ou seja, o poder público tem a obrigatoriedade de me advertir de que eu tenho direito ao ficar em silêncio no momento da minha prisão. Tá? Diferentemente, e o que é importante tomar cuidado aqui, portanto, tá? É importante tomar cuidado com relação à imprensa. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você está sendo preso e a imprensa está te filmando, se você falar alguma coisa e acabar sendo registrado, a imprensa não tem a obrigação, tal qual o poder público tem, de informar que você tem o direito a permanecer em silêncio. Então, se você der alguma declaração, a imprensa, ao divulgar essa sua declaração, veicular a sua declaração em um meio público, tá? Essa declaração pode ser utilizada como forma de confissão ou com informações, né, como indícios da autoria, vinculando eles a você. Então, é por isso que, com relação à imprensa, eles não têm essa obrigação. Então, o poder público tem a obrigação de dizer para a realidade, a obrigação de dizer a você que você tem o direito de ficar em silêncio, ao passo que a imprensa não. Outras consequências disso aqui também é que, com relação a dizer a verdade, se você tem direito a ficar em silêncio, uma das consequências que a gente também tem, ainda com relação ao direito ao silêncio, ficou em cima da minha barra. Vou colocar aqui então, obrigação de dizer a verdade. Eu tenho obrigação de dizer a verdade? Na realidade, não. Ou seja, goste ou não, qualquer pessoa que estiver fazendo a leitura disso, a verdade é que não existe a obrigação de dizer a verdade. Por quê? Porque se eu permanecer em silêncio ou se eu disser uma mentira ali naquele momento que estou sendo ouvido na delegacia, o que acaba acontecendo? Eu cometo um crime contra a justiça? Cometo um crime contra a justiça. O fato ele é típico, porque nós vamos ter, com relação à teoria geral do delito, nós temos que nós temos um fato típico. Esse fato ele precisa ser antijurídico, ele precisa ser culpável. Então, acaba acontecendo da seguinte forma:
eu tenho o fato que vai ser típico, porque ele se enquadra no molde legal, mas ele, quando eu falo da antijuridicidade, eu acabo notando que o sujeito que acaba mentindo quando ele está sendo ouvido, ele comete, na realidade, um fato típico, mas qual que é a lógica? Essa conduta dele acaba sendo abarcada, protegida, pelo que nós chamamos da excludente de antijuridicidade do exercício regular de um direito. Então eu tenho lá a antijuridicidade, é um fato, então ele comete um fato típico, porque ele acaba mentindo, então é um crime contra o poder público. Daí esse crime ele não é antijurídico. Por quê? Porque temos uma excludente antijuridicidade, que é o exercício regular de um direito. Que direito é esse? O direito de permanecer em silêncio. Tá? Então esse é o meu direito. Então quando ele o direito de permanecer em silêncio e o direito de não produzir provas contra si. Então dentro desse sentido nós acabamos vendo que esse antijurídico aqui, ele acaba excluindo, deixando de ser um crime. Porque ainda que seja culpável, né, eu não passo a análise da culpabilidade do sujeito se ele for um fato que, mesmo antijurídico, tem uma causa excludente de antijuridicidade, que é o caso. Então, exatamente por isso, ele não tem a obrigação de dizer a verdade. Vou só dar um destaquezinho aqui. Tá, então ele não tem obrigação de dizer a verdade como consequência do direito ao silêncio. Tá? Desobrigação de atos incriminadores. Tá? Desobrigação, quais atos incriminadores acontecem que ele acaba com o bafômetro não mais, agora teve uma decisão do Supremo de forma diversa, na verdade foi antes de ontem. Tá? Então, desobrigação de atos incriminadores, reprodução simulada dos fatos. Então, quando o sujeito, tá? Ainda aqui dentro do direito ao silêncio, quando o sujeito vai realizar uma reprodução simulada dos fatos, que é o que acontece? No inquérito policial, depois que o delegado ele angaria todos os elementos de prova, o que ele faz? Ele leva todos esses elementos adiante, ou seja, ele leva tudo isso, encaderna tudo isso nos autos do inquérito policial, e ele cria como se fosse uma história. E ele faz uma narrativa, como se fosse uma história em quadrinhos, explicando qual é a conclusão policial para uma reprodução simulada dos fatos, a partir das provas que foram angariadas ali durante aquela investigação. Isso é o que nós chamamos de reprodução simulada dos fatos. Tá? Durante essa reprodução simulada dos fatos, se questiona, tá? E aí vem uma grande questão, o réu é obrigado a participar da reprodução simulada dos fatos, tendo em vista que ele não é obrigado a produzir provas contra si? E aí que vem uma questão da minha avaliação. Sim, ele é obrigado aí. Poxa, mas se ele é obrigado, como que ele é obrigado a ir se ele não é obrigado a produzir provas contra si e se ele tem direito ao silêncio? Ele é obrigado a ir até o local dos fatos, da reprodução simulada dos fatos, e lá, aí sim, manifestar o seu desinteresse em participar. Então, vou colocar aqui em... O investigado é obrigado a ir até o local da realização da reprodução. Não é obrigado a participar dela.
Então, esse aqui é a ideia geral, em que dentro do direito ao silêncio, nós temos como última consequência a ser analisada a reprodução simulada dos fatos, que acontece durante o inquérito policial, em que o investigado ou indiciado, ele é obrigado a ir até lá. E chegando até o local da reprodução, lá ele manifesta o seu desinteresse. Tá? Isso aqui é uma situação de um tipo de pegadinha, tanto de nível da OAB, quanto vou colocar na minha avaliação, mas eu já estou dizendo aqui de antemão. Tendo aqui reprodução simulada dos fatos, aqui eu destaco, portanto, que nós encerramos o estudo do conteúdo relacionado aos princípios do direito gerais do processo penal, daqueles que eu selecionei, e a partir já do próximo vídeo eu vou discutir a questão da investigação preliminar, e eu vou abrir um próximo roteiro aqui com vocês. Então, até já.